paz do Senhor, queridos irmãos. Hoje vamos conhecer um pouquinho da história de Davi. Davi era o filho mais novo de Jessé e pastor de ovelhas, poeta, músico, entre outros. Davi habitava em Belém de Judá. Quando Deus rejeitou a Saul como rei, ele enviou o profeta Samuel para que fosse até Davi para o ungir como rei de Israel. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12, diz que Davi era ruivo e formoso de semblante. E também no versículo 7, vimos que Deus disse a Samuel que não considerasse a sua altura e nem a sua aparência, pois Deus não vê como um homem, mas sim com um coração, Davi estava trabalhando quando foi chamado por Samuel para ele o ungir, e a partir daí Davi foi cheio do Espírito Santo. Certo dia, os filisteus se juntaram para lutar contra os israelitas. Os filisteus enviaram o seu campeão chamado Golias para desafiar os campeões dos israelitas para um duelo. Só que, na verdade, nenhum dos guerreiros de Israel queriam lutar contra Golias, pois na Bíblia fala que ele era gigante muito forte e vestia armaduras das mais avançadas daquela época. Diz que nem o próprio rei Saul, que era alto, quis lutar contra Golias. Durante 40 dias, Golias esperou por um adversário. Certo dia, Davi foi enviado pelo seu pai para saber notícias dos seus 3 irmãos mais velhos que estavam trabalhando no exército de Saul. Como seu pai já era velho, então Davi foi. E quando Davi chegou no campo de batalha, ele se deparou com o desafio de Golias. Davi ficou indignado com a arrogância de Golias e decidiu lutar contra ele. O rei Saul ouviu falar que Davi queria lutar contra Golias e mandou-o chamar para conversar. Ele viu que Davi era jovem, sem experiência como guerreiro e não acreditava que ele poderia sobreviver. Mas Davi explicou que já havia lutado com leões, ursos para defender as suas ovelhas, e ele acreditava que Deus poderia ajudar a vencer Golias. Então Saul, vendo a confiança de Davi, deu armaduras para ele se proteger. Só que Davi não conseguiu andar com elas. Então Davi decidiu levar apenas o seu cajado, 5 pedras e sua tiradeira. Sem proteção nenhuma, Davi foi enfrentar Golias, o gigante. E quando o filisteu Golias viu a Davi, ele o desprezou, pois Davi era ruivo e de gentil aspecto. E o Golias disse a Davi: "Sou eu algum cão para você vir a mim com paus?" E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses e disse mais: "Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo." Davi, porém, disse ao filisteu: "Tu vem a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tem afrontado." E Davi atirou na cabeça de Golias com uma funda e uma pedra. E a pedra entrou na testa de Golias e matou na hora. Davi pegou a espada que estava nas mãos dele e arrancou a cabeça de Golias. Vendo então os filisteus que seu campeão estava morto, então eles fugiram. A partir daí, Davi se tornou um guerreiro formoso, sempre com fé em Deus. Essa história de Davi, podemos aprender que o Deus que servimos é capaz de derrotar qualquer gigante em nossas vidas. Medo, depressão, questão financeira, doenças e muito mais. Essa história tem continuação, tá, irmãos? Amém? Deus abençoe a vida de vocês.